Olá, gente. Nós estamos com um desafio nessa aula aqui. Nós vamos estudar aqui a interdisciplinaridade e a globalização do conhecimento, mas eu vou sair, obviamente, da disciplinaridade até a transdisciplinaridade, ou seja, a gente vai, na verdade, ultrapassar a interdisciplinaridade, o que hoje é um desafio muito grande por ser um conteúdo discutido, mas que não há uma conclusão muito consolidada a respeito da utilidade ou da possibilidade de se trabalhar a transdisciplinaridade na escola, principalmente na escola brasileira hoje. Bem, então, antes de nós chegarmos na disciplinaridade, eu quero falar com vocês do seguinte, do desenvolvimento da ciência. O desenvolvimento do pensamento científico, que tem uma relação com o desenvolvimento do pensamento filosófico, da filosofia, ocorre já, na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, nós tínhamos, por exemplo, os sofistas, que eram os professores da época, eram os professores da época. E esses sofistas, embora não fossem muito bem vistos pela sociedade grega, contribuíram bastante com a difusão do conhecimento, com determinadas indagações sobre temas relacionados ao homem, à natureza, à sociedade. E para facilitar suas exposições, os sofistas começaram a trabalhar em torno de áreas do conhecimento. Áreas do conhecimento. É como se eles fizessem uma separação ou uma divisão daquilo que, do todo. Então, para os sofistas, seria mais fácil conversar sobre áreas específicas do conhecimento, como, por exemplo, astronomia. Exemplo, a antropologia, ética, política, etc. Então, há aqui já uma fragmentação do todo, para que os diálogos pudessem ser melhor condicionados. Lá no século XVI, obviamente já depois de Cristo, no período da Renascença, nós também convivemos com uma revolução científica. E nessa revolução científica, dentro da filosofia, uma pessoa muito influente foi o Descartes, René Descartes. René Descartes revolucionou a filosofia criando um método para compreender problemas, situações relacionadas ao dia a dia, o método cartesiano. E o método cartesiano é um desses métodos também que trabalham com o princípio da fragmentação. Esse princípio da fragmentação seria o quê? Se eu tenho um problema, algo muito complexo para resolver, para analisar, eu fragmento isso em partes. Fragmento em várias partes e analiso cada uma delas. Ocorre que esses pensamentos, em torno dessa fragmentação, em torno da criação de disciplinas e tudo mais, contribuiu para que, aos poucos, a ciência fosse se especializando. Conforme a ciência foi se especializando, nós passamos a analisar a ciência, filosofia da ciência, ciência do comportamento, ciência da informação, ciência da matemática, ciência da biologia, ciência da geografia. Então, conforme essas ciências foram surgindo, e hoje ela está bastante fragmentada, nós criamos um sistema disciplinar com muitas barreiras existentes entre essas disciplinas ou essas áreas do conhecimento. Então, o que nós criamos, na verdade, foi isso, um sistema, dentro da educação, como um todo, um sistema de disciplinas. E dentro, então, desse sistema de disciplinas, essas disciplinas estão o quê? Elas estão separadas por barreiras. Separadas por barreiras. Vinícius, o que seriam essas barreiras? Justamente aquilo que as disciplinas entendem que é específico de cada uma.
Se eu falo para você, o que você estuda em biologia? Aí você vai me dizer, eu estudo as células. O que mais? Eu estudo todos os componentes, elementos que estão dentro das células. O que mais que você estuda em biologia? Biologia eu estudo fisiologia humana. Eu estudo a zoologia, fisiologia animal. Tudo bem. Agora, o que você estuda em geografia? Em geografia, eu estudo relevo. Eu estudo cartografia. Dentro de geografia, eu estudo a relação econômica entre os países, as relações sociais e econômicas existentes no mundo. Eu estudo, por exemplo, os sistemas econômicos. Então vejo que a gente consegue dar uma visão muito clara daquilo que se estuda em cada ciência, em cada disciplina. Então, quando nós falamos que cada disciplina tem os seus conteúdos, quer dizer que existem barreiras entre as disciplinas. É como se eu falasse, olha, eu sou professor de geografia, então eu vou trabalhar o sistema excretor do ser humano. Não, isso não é relacionado à geografia, existe uma barreira aí. Então, esse estudo específico que nós temos dentro do currículo atual da escola, ele até faz que seja necessário, né? A existência dessas disciplinas, dessas barreiras. E é assim que nós estudamos na faculdade, é essa formação que nós recebemos desde criança em torno das disciplinas. Bem, essas disciplinas, então, mantêm o quê? Mantêm esse caráter fragmentado. Só que começam a surgir críticas, né? Por volta dos anos 50, principalmente, começam a surgir críticas em torno dessas disciplinas. Por quê? Porque o sistema de disciplinas lida com o conhecimento de forma estanque, de forma muito fragmentada e de forma fechada, né? Então, o conhecimento aqui, esse sistema de disciplinas lida com o conhecimento de forma estanque, fechado e fragmentado. Ok? E então, nos anos 50, 60, 70, 80, 90 e agora, esse sistema disciplinar que tem uma tendência também positivista, de organização, né? Tem também aqui uma tendência positivista. Então vocês podem de repente ver como tendência sofista, tendência descartiana, tendência positivistas. São todas áreas da filosofia que contribuem com esse pensamento, né, que contribui com a consolidação do pensamento disciplinar, dividir as coisas, separar, organizar devidamente e tudo mais. Só que com o tempo a gente vai percebendo que as questões sociais e até mesmo naturais, ou seja, a realidade, ela é muito complexa e as disciplinas sozinhas não conseguem compreender a realidade. Então, o problema que nós temos é esse. Existe um problema aqui. Deixa eu usar um pouquinho do vermelho, né? Para dar um ar mais São Paulino aqui nesse quadro. Então, o problema é justamente esse. A realidade... que é o quê? A realidade é complexa. Ok? A realidade é complexa. E sendo a realidade complexa, um sistema disciplinar não consegue compreendê-la, não consegue responder às questões complexas. Tá? Então, o sistema disciplinar, o sistema de... Ou melhor, vamos colocar de uma outra forma. As disciplinas isoladamente
não conseguem compreender e encontrar respostas para essa complexidade. Você vai falar, Vinícius, mas como assim? O que é complexo no mundo? Ora, as questões culturais são complexas. É muito difícil de nós chegarmos, né, de nós encontrarmos uma solução, por exemplo, para os problemas dos conflitos religiosos, para determinadas guerras culturais. Nós estamos vivendo uma crise em torno da xenofobia, em torno da crise econômica, da crise ambiental. Então, o que nós temos percebido é que no final dos anos 90, 80, 90 e principalmente no século 21, nós estamos vivendo o quê? Um mundo de crises. E o ser humano não está conseguindo resolver essas crises. Então, pensa-se o seguinte, nós não estamos conseguindo resolver essas crises porque nós não estamos compreendendo a essência delas. Nós não compreendemos a essência dos problemas. Nós ainda não conseguimos compreender o real conceito do que é um planeta, do que é o ser humano, do que é a vida, do que é a natureza, do que seja, de repente, um sistema de produção. Nós não conseguimos ainda compreender o real conceito de estudo. Por quê? Porque a visão que nós temos culturalmente construída disso é uma visão fragmentada. É uma visão que já está muito desgastada, justamente porque não conseguimos encontrar respostas para essas crises. Exemplo de autor que defende esse posicionamento é o francês e judeu Edgar Morin. Edgar Morin, quando escreve, por exemplo, os 7 saberes, né, necessários, a educação do futuro, do século XXI, quando ele escreve o método, então ele vai justamente trazer essas ideias aqui, que são ideias que já eram trazidas, por exemplo, pelo Piaget, nos anos 50, e por um francês também, que fala muito da transdisciplinaridade, que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu acho que o nome dele é Basarab Nicolescu, né? Escreve-se Nicolescu, mas Nicolescu. Então, Basarab Nicolescu também é outro autor que vai falar muito disso quando justifica aquilo que a gente vai terminar, o último conceito da aula, que é a transdisciplinaridade. Não é? Então, para nós transformarmos essa realidade aqui, nós precisamos compreendê-la. Então, a compreensão, vou colocar num cantinho aqui, a compreensão leva à transformação. Mas qual é o problema? Nós não compreendemos ainda. Essa discussão, que é uma discussão filosófica, obviamente que ela vai ser trazida para dentro da escola, né? Ela vai ser trazida, por exemplo, para as questões curriculares, para dentro das questões curriculares. Ela vai ser trazida para dentro de questões que discutam hoje o papel da escola. Qual é o papel da escola hoje? Vai ser trazida para o âmbito da escola, de uma pedagogia moderna, que está mais atenta ainda às questões sociais, às questões contemporâneas, etc. Então, isso tudo, essa discussão filosófica é trazida para o plano da educação. Tudo bem? E o que vai acontecer? Nos anos 70, mais ou menos, entre os anos 70, 80 e 90, essas questões relacionadas a uma visão disciplinar dos conteúdos, ou interdisciplinar, multi, pluri ou trans, começam a ser discutidas no âmbito, né, discussões aqui, ó, discussões no âmbito
da OCDE, e da ONU. Da OCDE e da ONU. A OCDE, gente, é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Começou como sendo um órgão somente de países europeus, criado no começo dos anos 60, e depois vários outros países do mundo vão se integrar à OCDE. A OCDE discute sempre questões relacionadas a desenvolvimento humano, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Tudo bem? E, obviamente, a ONU, a partir da sua secretaria, extremamente importante, a partir da Unesco, também vai trabalhar realizando conferências, relatórios, para discutir essa questão do conhecimento, da crise que nós vivemos, socialmente falando, humanamente falando também. E desses encontros, dessas reuniões, surgiram os termos com os quais nós convivemos hoje na escola, mas talvez não tenhamos compreendido muito bem. Um dos termos é a disciplina. Então, conhecimento organizado por disciplina. Um outro que surge é a multidisciplina. O que é a multidisciplina? É a justaposição de disciplinas diversas, ou seja, quando eu coloco várias disciplinas uma ao lado da outra para que se crie uma rede disciplinar e que se tente, a partir delas, construir o conhecimento. Então, aqui é a justaposição de disciplinas diversas. Aí eu te pergunto assim, será que num sistema multidisciplinar nós temos a integração entre as disciplinas? Ocorre a comunicação entre as disciplinas? Não. Esse é o grande problema. O sistema multidisciplinar é algo a ser superado. É o nosso currículo, por exemplo. Você olha para o currículo da escola, não tem uma disciplina, tem várias. Então é um sistema multidisciplinar. Mas não há uma comunicação entre os conteúdos, entre as disciplinas. Não há uma integração, não há uma relação aparente, não há uma cooperação entre elas. Então aqui, ó, sem cooperação entre as disciplinas. Sem cooperação entre as disciplinas. Tá? Não, é sem cooperação entre as disciplinas. Aí surge um outro termo, pluridisciplina. Aqui nós temos, no multidisciplina, no sistema multidisciplinar, justaposição de disciplinas que são diversas. Mantemos essa justa posição. Só que agora nós temos a justa posição de disciplinas que são mais ou menos vizinhas, mais ou menos parecidas, mais ou menos há um mínimo de relacionamento. Então aqui nós temos a justa posição de disciplinas, justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas. Justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas. Tudo bem? Ó, que beleza, né? Bem, pessoal, o que nós temos aqui? Aquela integração entre os conteúdos, ela continua não ocorrendo. Tá? Ainda não ocorre. O que se busca, tanto aqui na disciplina, quanto na multidisciplina e na pluridisciplina, é um acúmulo de conhecimentos. Mas, como nós falamos, agora nós colocamos lado a lado disciplinas que são mais ou menos vizinhas. Isso aqui, por exemplo, nos cursos de formação, levou à construção de uma coisa chamada especialização.
Então, o indivíduo ele é formado numa certa área, ele vai lá e se especializa numa área próxima, num conhecimento um pouco mais específico, mas que não tenha também uma integração de conteúdos, uma integração de conhecimentos. E olha que coisa importante que a gente vai analisar. Logo, se não há essa integração, tanto na multidisciplina quanto na pluridisciplina, não há tentativa de síntese. Eu tenho conhecimento, eu vou acumulando conhecimentos, mas eu não sintetizo tudo em torno de um núcleo comum. Então, a grande questão que nós temos que analisar aqui, que vai ficar bem didático, eu vou voltar para a parte de trás. Então, quando nós trabalhamos com multidisciplina e pluridisciplina, eu posso até acumular conhecimentos, mas não há tentativa de síntese. Olha lá, não há a tentativa de síntese. E quando nós ficamos pensando no multidisciplinar, no pluridisciplinar, né, quando nós ficamos ali buscando, nos esforçando para compreender o multi e o pluri, nós vamos encontrar aí sim uma grande revelação para esse conhecimento global que nós queremos construir. A interdisciplina, que foi um termo que surgiu com o Piaget nos anos 50. Então, dos esforços de tentar compreender, de tentar relacionar a multidisciplina e a pluridisciplina, nós construímos, então, a partir do Piaget, um conceito, um outro termo chamado de interdisciplina. Interdisciplina, agora não há apenas disciplina. Agora não há apenas uma justa posição entre disciplinas. Por que não há só uma justa posição? Porque quando eu falo inter, é como se eu falasse assim, ó, um relacionamento interpessoal, né, entre mim e você e mais uma pessoa. Então, interpessoal, nós estamos trocando, né, questões que saem de cada um, nós estamos unindo essas questões subjetivas. Então, veja que o inter quer dizer que há aqui uma troca agora, uma espécie de uma integração, uma conexão entre as disciplinas. Aqui não havia essa conexão. Não estou falando ainda da síntese do conhecimento, mas já há o quê? Há uma interação entre duas ou mais disciplinas. Então, aqui ocorre uma interação entre duas ou mais disciplinas. Uma interação entre duas ou mais disciplinas. Tudo bem? Bom, Vinícius. E essa interação? Para que serve essa interação? Para que eu vou, por exemplo, unir ou melhor, de que forma que eu promovo essa interação? Vejam o seguinte. Vamos pegar um tema aqui, ó. Vamos pegar Brasil. Ok? Brasil. Eu vou estudar o Brasil. Aí eu tenho um assunto relacionado à Copa do Mundo de futebol. A gente não gosta muito de falar de Copa, né? Por causa do vexame, mas Copa do Mundo. A Copa do Mundo envolvendo o núcleo aqui, futebol. Ok? O que mais que eu posso trazer aqui? A Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Olimpíadas também. Pode trazer aqui também Olimpíadas. Eu posso trazer aqui natureza, aspectos naturais. Ok? Então vamos supor que eu estude geograficamente o Brasil dentro da geografia
Eu estudo Copa do Mundo e Olimpíadas por estar relacionado a futebol ou então a esporte melhor, né? Eu estudo isso aqui em educação física. E aspectos naturais, ecologia, por exemplo. Vou falar aqui de ecologia, porque até o mascote do Brasil ele estava relacionado a isso. A gente estuda em biologia ou ciências, tudo bem? Biologia ou ciências. Um estudo disciplinar, ele faz o quê? Cada professor sozinho fala, ó, hoje nós vamos estudar biologia, o tema é aspectos naturais do Brasil. Ah, hoje nós vamos estudar um tema, um outro professor entra e fala, hoje nós vamos estudar um tema atual. O professor de educação física faz lá uma atividade relacionando ou futebol, ou os esportes olímpicos, esporte, Copa do Mundo. E o professor de geografia vem falar de Brasil, aspectos gerais, geográficos, localização, etc. Quando cada professor trabalha isso aqui sozinho, sem uma comunicação, ele trabalha de forma disciplinar. Mas vejam que, se nós pegarmos os aspectos geográficos e sociais e trazermos aqui, né, relacionarmos, interagirmos esses aspectos com Copa do Mundo e Olimpíadas e interagirmos com aspectos naturais, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter um tema global. Um tema global que vai levar o meu aluno a uma visão global. Vai ser muito mais fácil para ele entender. Por que, por exemplo, que no Brasil foi construída uma arena lá em Manaus? Por que o que tem a ver Copa do Mundo ou Olimpíadas? Qual a relação que tem com a economia do país? As expectativas da sociedade? De que forma os aspectos naturais eles são levados para dentro disso, interpretados? Né? Então, quando nós unimos isso aqui numa única atividade, quando nós desfragmentamos, derrubamos as barreiras e unimos isso tudo, né, dentro de uma perspectiva de unidade mesmo, dentro de uma visão global, de um tema global, visão global, então eu dou mais condições para o meu aluno entender as relações, as interações existentes entre os vários temas, e eu começo a quebrar esse paradigma disciplinar. Porque o paradigma disciplinar, ele é responsável pela crise de compreensão da realidade que nós temos hoje. E isso começa, obviamente, na escola. Então, trabalhar com a interdisciplina é uma forma de se aproximar da globalização do conhecimento, de uma visão do conhecimento de forma global, perceber que as coisas estão conectadas, os temas estão conectados, os assuntos estão conectados. E mais, dentro de um trabalho interdisciplinar, não há uma disciplina que seja mais importante do que a outra, tá? E é preciso que, obviamente, se reconheça as diferenças entre elas. Tá? Então, vejam, a disciplina ela não desaparece. Ela trabalha dentro de um sistema de contribuição, uma contribuindo com a outra, mas as disciplinas não desaparecem. Ok? As disciplinas não desaparecem. Então, nessa interação que nós temos aqui, nós vamos interagir. Quem vai interagir? Só disciplinas? Não. Então, a interação é uma interação de disciplinas, mas é uma interação também de profissionais. É uma interação de disciplinas, mas de profissionais. Profissionais que, né, cada um vai contribuir com a tua área. É preciso respeitar a identidade de cada disciplina. Tá? Então, uma observação. Não há hierarquia entre as disciplinas.
Não há hierarquia entre as disciplinas e todas devem ser respeitadas. E todas devem ter sua identidade reconhecida e respeitada. Ok? E a metodologia interessante que se propõe hoje para trabalhar de forma interdisciplinar, metodologia que se propõe são os projetos. Trabalhar com projetos. Unir os alunos em grupos, trazer a participação dos professores, das disciplinas, as orientações. Então, o trabalho com projetos, ele possibilita, ele facilita, ele cria condições metodológicas planejadas para que as disciplinas possam, de fato, se complementar na ação que se pretende. Mas vejam o seguinte, uma coisa importante. Nós mantemos a visão disciplinar aí. O trabalho não é mais disciplinar, mas mantém-se a visão disciplinar. Tanto que não existe hierarquia, não tem uma mais importante do que a outra, e todas devem ter sua identidade reconhecida e respeitada, não é? Tudo bem. Só que o Piaget, da mesma forma que ele fala em interdisciplinaridade, depois ele evolui e fala também em transdisciplinaridade. Ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo assim, em outras palavras, né? Mesmo assim, mesmo diante de áreas do conhecimento que podem se relacionar, é preciso que a gente encontre aquilo que seja essencial do ser humano. Porque aqui nós ainda estamos falando de ciências que se unem para explicar alguma coisa. Mas e quando eu começo a observar o homem de forma holística, o homem como sendo um produtor de cultura, e a ciência utiliza-se dessa cultura para produzir seus conhecimentos específicos. Então quer dizer que eu estou falando que a essência do conhecimento está no espírito humano, e não nas ciências. Quando eu digo que a essência do conhecimento está no espírito humano, em tudo aquilo que nós produzimos historicamente, e não na ciência, a ciência utiliza isso como subsídio para suas explicações, então quer dizer que a gente consegue buscar conhecimento, causas mais globais ainda, mais complexas, que vão além da interdisciplinaridade. Nós vamos falar agora em transdisciplina. Transdisciplina, ou seja, aquilo que transcende o disciplinar, que está além do interdisciplinar. Transdisciplina. Transdisciplina, está aqui. Bem, e aí, Vinícius, o que nós temos aqui nessa transdisciplina? Agora, pessoal, quando nós analisarmos o conhecimento em si, as disciplinas em si, nós não vamos analisar somente a questão científica, a contribuição científica de cada uma. Nós vamos buscar, na verdade, os axiomas, os princípios que são comuns dentro das disciplinas. Então, a transdisciplina é resultado do quê? De um axioma que seja comum a um conjunto de disciplinas. Tá? Então, resultado de um axioma comum a um conjunto de disciplinas. A um conjunto de disciplinas, ok? Axioma comum a um conjunto de disciplinas. O que é o axioma? Ou o que é axiomático? São princípios, valores. Então, quais são os valores comuns? Quais são os princípios comuns que estão dentro das
disciplinas, que podem, então, derrubar essas barreiras disciplinares das quais nós tanto falamos, não é? Então, quando nós pensamos nos princípios comuns dentro delas, nos valores que estão dentro de cada disciplina, aí sim nós quebramos as barreiras, não é? Por quê? Porque agora o conjunto de disciplinas constitui o quê? Ele constitui um todo, constitui um sistema total, constitui um sistema global. Constitui um sistema global. Qual é a dificuldade de trabalhar dessa forma? A dificuldade é que nós temos, quando a gente fala de educação principalmente, a gente tem já um currículo pré-moldado com base em disciplinas e os tópicos que são estudados dentro de cada disciplina. E que para eu integrar esses tópicos eu preciso utilizar uma coisa que seja chamada de interdisciplinaridade. Mas para ir além desses tópicos, para realmente transformá-los em unidades totais, ou em sistema total, ou em sistema global, eu preciso criar novas categorias. Então, o currículo para uma atividade transdisciplinar, ele precisa trazer esses temas, né, globais. Sem eles, não tem como nós trabalharmos. Então, vejam, o que a gente precisa observar? Algumas categorias. O currículo precisa trazer algumas categorias que sejam sugeridas, que agora eu vou citar algumas aqui, mas outras podem aparecer também. Por exemplo, vejam, ó, aprender a respeitar e cuidar do globo, do planeta. Tá? Aprender a respeitar e cuidar do planeta. Vou colocar aqui. Aqui, gente, eu não estou falando de física, ou de geografia, ou de matemática. Eu estou falando de tudo. O que a física contribui, o que a geografia contribui, o que a biologia contribui, tudo o que elas têm para nos oferecer são valores comuns a isso aqui, né? Que contribuem para que a gente saiba respeitar e cuidar do planeta. Então eu não estou mais falando de disciplinas, eu estou falando de um valor comum para todo mundo. Eu estou falando de algo muito mais significativo do que trabalhar com disciplinas. Por que significativo? Porque aí sim nós estamos falando de propósitos reais que vão contribuir não apenas com o conhecimento do indivíduo, mas para que todas as pessoas possam se unir em prol de propósitos realmente humanos, humanitários, ambientais, para que todas as pessoas tenham condições de, então, aprender em prol de algo que vai trazer um resultado benéfico para o planeta como um todo, para a humanidade como um todo, para nós superarmos as crises das quais nós falamos. Né? Por exemplo, conviver na diversidade. Conviver na diversidade envolve arte, conviver na diversidade, história, geografia, sociologia, filosofia, tudo bem. Só que eu não trabalho isso de forma disciplinar, eu trabalho isso de forma transdisciplinar. Eu talvez não me interessa muito de onde vem o conteúdo. Se o princípio vem da geografia ou da história, não interessa. A questão é o quê? Compreender o que é essa diversidade e compreender o que é saber conviver. Exemplo, quando nós estudamos a questão das religiões. Normalmente, como existe a ciência da religião, né, normalmente a gente faz o quê? A gente divide as religiões das mais variadas culturas e começa a observar as diferenças entre elas. Mas, no fundo, a religião é um produto histórico de um ser, que é o ser humano, que é igual, em essência, em todos os lugares do planeta. Então, de que forma nós podemos compreender
o ser humano como sendo o centro e as características diversas da religião sendo apenas manifestações culturais diferentes, porque são processos históricos que dependem muito da realidade cultural de cada povo. Então isso vem em segundo plano, isso é o menos importante. Então, a compreensão, por exemplo, das religiões, o respeito às religiões, uma religião respeitar a outra, isso faz parte de um pensamento transdisciplinar, de um pensamento global. A gente tem, por exemplo, desenvolver o ser criativo. Desenvolver o ser criativo. Então, não interessa muito se o que eu estou estudando é matemática, física, biologia. O que interessa é desenvolver o ser criativo. Então são exemplos de categorias que são necessárias, né? Devem ser pensadas, aqui eu vou pôr etc., para a gente conseguir trabalhar de forma transdisciplinar. Porque se nós não desenvolvemos características que são comuns, que agreguem princípios comuns, então eu não consigo ter uma atividade transdisciplinar e eu preciso me manter, então, na atividade disciplinar. Tudo bem? Então, esse conteúdo aqui é muito importante, mas nós estamos diante de um dilema agora. Pensar o transdisciplinar é somente um modismo ou é uma tendência educacional? Diante de tudo que nós vimos. Isso não está definido ainda. Tudo bem? A questão é que, dentro do trabalho escolar, a proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico continua sendo o grande documento no âmbito do qual deve ser realizada essa discussão. Então, é no âmbito da construção do projeto político-pedagógico que essa discussão deve ser realizada para que a escola forme a sua identidade em torno daquilo que ela quer seguir. Mas que é preciso olhar para essas novas manifestações contemporâneas, para essas novas tendências, sendo um modismo ou não, nós temos conteúdo suficiente para, de repente, superar esse modismo e a escola poder utilizar isso como parte da sua identidade. Tudo bem? Então, segue aí mais esse conteúdo, espero que você aproveite, faça as anotações e também segue o material em anexo. Valeu, pessoal, até a próxima.